Fala investidores, sejam bem-vindos à aula de número 4, uma das aulas aí mais importantes do nosso treinamento de fundos imobiliários. E antes de começar, eu já quero deixar um recado importante aí para você que está curtindo e assistindo o nosso treinamento. Você já deixou seu like nos nossos vídeos? Já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê para se inscrever? Olha esse conteúdo, eu duvido que você tenha encontrado algo tão completo aí no YouTube. Bom, agora que você já deixou o like aí pra gente, investidores, essa é a aula número 4. Agora a gente vai começar a análise dos fundos imobiliários. Você vai aprender como escolher um fundo imobiliário, analisar os seus indicadores, as principais informações, as métricas, tudo o que você precisa saber para conseguir escolher um bom fundo imobiliário para colocar na sua carteira. E eu recomendo muito que você pegue aí o papel e a caneta, pois tem bastante informação técnica para você anotar e ter à sua disposição na hora de escolher os seus fundos imobiliários. Recapitulando então o nosso treinamento, antes da gente entrar na parte técnica, a gente já sabe agora o que é um fundo imobiliário, já conhece também as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários e agora é hora da gente entrar aqui na análise. Então a gente vai ter uma aula para analisar fundos de logística, lajes corporativas, fundos de shoppings, a parte de fundos de papel e também os FOFs, os fundos de fundos. E por último, obviamente, a gente vai falar aqui dos fundos híbridos, que vai lembrar, é uma mistura de todos esses fundos imobiliários. Bom, então chega de enrolação e bora lá para a aula. Dando início à nossa aula para analisar um fundo imobiliário de logística, eu separei aqui, investidores, os principais indicadores que vocês devem analisar. Mas esse slide aqui, ele diz dos principais indicadores. E esses indicadores servem para todos os fundos imobiliários. Obviamente que a gente vai chegar na parte 2, onde eu vou trazer os indicadores específicos para fundos de logística, assim como os de fundos de papel, lajes corporativas, os híbridos e também os FOFs. A gente vai ter um slide especial, os indicadores especiais para esses fundos, mas esses indicadores aqui na tela servem para todos os fundos imobiliários. Então já pega o papel e a caneta e começa a anotar aí, é bem importante essa aula. Bom, dando sequência, esses são os principais indicadores. O que eu trouxe aqui para vocês, investidores? Liquidez, que é um indicador que representa a facilidade que você tem de comprar e vender as suas cotas lá na B3. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, trazendo os números de liquidez de um fundo imobiliário de logística. Vamos só detalhar aqui primeiro os principais indicadores, tá? Vamos com calma, mas vai anotando aí, liquidez é o mais importante, pois você, quando for comprar a sua cota, você precisa também pensar na hora de se desfazer dela, a facilidade de vender esse papel de fundo imobiliário. Isso é muito importante, já coloca aí como prioridade número 1, liquidez. O indicador número 2, investidores, é a gestão e a administração. Quem faz a gestão desse fundo imobiliário? É algum banco conhecido, uma instituição de nome no mercado? Quem é o gestor? Qual é a estratégia desse gestor? Essas informações é muito importante vocês ter acesso a elas para entender e construir a sua carteira de fundos imobiliários. O indicador número 3 é o tamanho desse fundo. É importante você entender se esse fundo ele é relevante no mercado, pois quanto maior o fundo, mais liquidez ele vai ter, mais diversificação ele vai ter, ou seja, quanto maior é um fundo, provavelmente mais reputação e mais olhares do mercado ele vai ter, e isso traz segurança para você, investidor. Próximo indicador importante, P sobre VP. Esse é um indicador fundamentalista, investidores. Ele pega o preço da cota e ele divide pelo valor de patrimônio do fundo. E esse indicador, o que ele mostra para vocês? Anotem isso aí no caderninho de vocês. Ele mostra se o fundo está valendo menos ou mais do que o seu valor de patrimônio, pois vai lembrar, ele divide o preço da cota pelo valor de patrimônio. Eu vou mostrar isso na prática para vocês daqui a pouquinho, utilizando um fundo de logística HGLG. Dando sequência, o próximo indicador é o CAGR de dividendos. O CAGR ele é um indicador que mostra o crescimento futuro baseado nos dados históricos do fundo imobiliário, ou seja, ele faz uma projeção do crescimento desses dividendos ao longo do tempo. Ou ele vai crescer ou ele vai diminuir. Esse indicador ele vai mostrar isso pra gente. E esse indicador ele é importante para a gente entender se esse fundo ele vem crescendo a sua distribuição ao longo do tempo ou se está caindo nesse momento.
E por último, e não menos importante, né, investidores, dividend yield, ou seja, a gente investe em fundos imobiliários pensando no aluguel que a gente vai receber todo dia 15, certo? Então, dividendos é importante. Todo mundo sabe que isso aqui é um percentual do valor da cota. Cada fundo vai distribuir um percentual diferente de acordo com a estratégia aqui, ó, do gestor. Anotou aí todos esses indicadores? Ficou claro a minha explicação para você? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder a dúvida de vocês. Agora, investidores, eu vou trazer para vocês, ó, todos esses indicadores aqui na prática e a gente vai usar o site Status Invest, ou a gente pode usar, por exemplo, o Funds Explorer ou até mesmo o site FIS.com. Todos eles vão ter essas informações. No entanto, o gosto aí de utilizar um ou outro fica à disposição de vocês. Eu vou utilizar aqui o Status Invest porque eu tenho mais familiaridade, é o que eu mais gosto de usar aí no dia a dia. Bom, então bora lá para o site Status Invest. Minha carinha vai sair aqui, vocês não vão precisar ficar olhando aí para minha cara feia, mas o importante é o conteúdo, né, investidores? Bora lá. Bom, então eu estou aqui no site Status Invest, eu já peguei aqui o fundo de logística HGLG11. Olha aqui, investidores, o preço da cota desse fundo, R$ 150,29. Aqui ao lado tem o percentual de dividendos que ele distribuiu aí nos últimos 12 meses e também a sua variação de preço nos últimos 12 meses. Mas vamos olhar lá o indicador de liquidez. Lembra que eu falei que esse é o indicador mais importante que vocês devem analisar. E olha aqui, ó, liquidez média diária. Esse número aqui, investidores, representa a quantidade de cotas que são negociadas lá na B3. Ou seja, esse fundo ele negocia 8 milhões de reais por dia, ou seja, é uma excelente liquidez para um fundo imobiliário. Portanto, o HGLG vai trazer para vocês aí muita facilidade de compra e de venda desses fundos, independente do valor. Então, já anota aí, ó, liquidez média diária. É aqui que vocês vão encontrar essa informação que é bem relevante. E só para deixar um parâmetro para vocês, qualquer liquidez aí acima de 2 milhões de reais já é uma liquidez boa para um fundo imobiliário. Bom, nosso próximo indicador é a gestão e vocês encontram essa informação aqui embaixo, investidores. Quem faz a gestão e a administração do fundo imobiliário HGLG é esse cara aqui, ó, a Plural, o Banco Múltiplo. Esse banco ele é uma empresa aqui, ó, da Genial Investimentos, que é uma corretora de valores. Todo mundo acredito que já ouviu falar aí da Genial Investimentos. E dá uma olhada, esse fundo ele existe desde 2010, ou seja, ele tem mais de 14 anos de existência e vem se provando no tempo em ser um excelente fundo imobiliário. Lembra do segmento que eu mencionei aqui para vocês, ó? Segmento de logística. Portanto, investidores, sempre na hora de escolher um fundo imobiliário, olhem essa parte aqui que é a administração e a gestão. Veja se tem uma instituição de renome no mercado por trás da gestão desse fundo imobiliário. Isso é muito importante para você, investidor. Vai lembrar, eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo também o relatório gerencial desse fundo, onde a gente vai ter muito mais informações do que a gente tem aqui no site Status Invest, mas segura aí, a gente já vai chegar lá. Bom, lembra que eu mostrei para vocês que o próximo indicador é o tamanho do fundo, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente já passou por liquidez, gestão e agora é o tamanho do fundo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no tamanho do HGLG. Essa informação estava bem aqui em cima. Para vocês terem ideia, esse fundo imobiliário ele tem 5 bilhões de reais dentro do seu patrimônio, ou seja, é um dos maiores fundos de logística listados aí na B3. Portanto, no quesito aí patrimônio, tamanho de fundo, ele está aí em um dos primeiros lugares. Próximo indicador que vocês devem analisar já está aqui do lado, investidores. Olha aqui, ó, P sobre VP. Ele divide o preço da cota pelo valor de patrimônio, esse valor aqui. E dá uma olhada nesse indicador, investidores, ele está mostrando aqui 0,96. Isso significa que o preço das cotas, o preço da cota do HGLG listado na B3, está valendo aqui, ó, 5,077 bilhão, sendo que o patrimônio que esse fundo tem, ou seja, todos os imóveis que compõem a carteira desse fundo, valem 5,299 bilhões. Isso significa que ele está com um desconto de 4% no valor da sua cota. Ele está valendo menos do que o seu valor de patrimônio. E isso representa para você, investidor, uma excelente oportunidade de comprar esse fundo abaixo dos preços lá na B3. Anotem essa informação, investidores. Esse indicador aqui ele é importantíssimo para entender se esse fundo está barato ou não lá no mercado. Lembra que eu falei para vocês do CAGR de crescimento dos dividendos? Olha ele aqui do lado, ó. CAGR dos últimos
3 anos. Esse número aqui, ó, de menos 6,31 significa que o CAGR de crescimento do pagamento de dividendos para os cotistas está caindo aqui, ó, 6,31%, ó, nos últimos 3 anos, ou seja, deu uma bela caída a distribuição de dividendos desse fundo nos últimos 3 anos. Mas vai lembrar, olha que o CAGR de 5 anos, investidores, vem crescendo aqui, ó, 7,53. Portanto, no longo prazo, ele vem tendo uma boa performance. Ele só está piorando aqui, ó, no curto prazo. E todo mundo vem acompanhando aí. Eu estou falando aqui, investidores, em dezembro de 2024 e os fundos imobiliários vêm derretendo lá na B3 por conta da alta da taxa de juros. Ou seja, os investidores estão migrando da renda variável para a renda fixa. E, obviamente, isso diminui aqui a performance de todos os fundos imobiliários, bem como também a inflação e a taxa de juros que vem subindo. Isso impacta aqui a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Então, você consegue olhar a performance do fundo que você vai investir nos últimos 3 e também 5 anos. Anotem essa informação. Bom, e por último, investidores, a gente já viu lá o spoiler lá no começo do vídeo, né? O último indicador que a gente deve analisar é aqui, ó, Dividend Yield. Isso significa que esse fundo aqui, ó, ele vem pagando nos últimos 12 meses 8,78% em dividendos. Isso representa aqui, ó, um valor de R$ 13,20 anual. Ou seja, se você tiver uma cota desse fundo, você recebeu esse valor aqui, ó, nos últimos 12 meses. Bom, antes de você julgar aí o HGLG e falar que 8% é pouco, investidores, lembra que esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, não comparem dividendos de fundos imobiliários com o da renda fixa, que deve estar valendo aí 11, 12% nesse momento. Lembra que lá você vai pagar imposto de renda de pelo menos 15%. Portanto, não compare aí uma renda variável com renda fixa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, ficou claro essas informações para vocês? Deu para entender onde encontrar essas informações aqui no site Status Invest? Uma outra curiosidade também, se vocês quiserem ver a distribuição de dividendos no longo prazo, aqui embaixo a gente tem a distribuição de dividendos desde 2016 aqui do fundo HGLG. E olha essa maquininha de dinheiro, investidores. O HGLG vem distribuindo de forma recorrente, sem nenhuma diminuição drástica aí nos seus dividendos ao longo do tempo. Muito pelo contrário, eles vêm crescendo aqui ao longo do tempo. E essas distribuições aqui acima do valor médio, muitas vezes é a venda de algum galpão logístico que é distribuído para os seus cotistas aí de tempos em tempos, ou até mesmo é a distribuição de valores da reserva desse fundo, tá? Então esses valores aqui é bem comum de aparecer de vez em quando. Bom, dito isso, investidores, agora a gente vai entrar nos indicadores específicos do fundo imobiliário de logística, tá? Vai lembrar, a gente olhou aqui, ó, esses principais indicadores que servem para todos os tipos de fundos imobiliários, de papel, de logística, de shoppings, de lajes corporativas, ou seja, todos os fundos que vocês forem analisar, vocês devem começar com esses indicadores. Agora eu vou trazer para vocês os indicadores específicos para fundos de logística. Bom, agora é hora de anotar de novo aí no caderninho de vocês, investidores. Aqui estão os principais indicadores específicos na hora de analisar um fundo imobiliário de logística. O primeiro deles, investidores, está aqui, ó, diversificação dos imóveis, ou seja, a quantidade de imóveis que esse fundo tem dentro da sua carteira. Quanto mais imóveis, mais diversificação, mais segurança para você, investidor. E você já vai entender isso daqui a pouquinho. Vamos seguir aqui no próximo indicador, que é a diversificação dos imóveis dentro do total de grana do PL, do patrimônio líquido que esse fundo possui. Ou seja, imagina o HGLG que tem lá 5 bilhões de reais. Como que esses 5 bilhões estão diversificados em cada um dos imóveis que esse fundo tem dentro da carteira? Será que ele está concentrado em 50% em apenas um imóvel? Imagina se esse imóvel que tem 50% do patrimônio líquido desse fundo apresenta algum problema de inadimplência, de vacância. Qual o tamanho do impacto disso para você, investidor? Ou seja, diversificação dos imóveis dentro do PL do fundo também é importante. E eu já vou trazer isso na prática daqui a pouquinho para vocês. O próximo indicador é nada mais, nada menos do que a localização. A localização desses imóveis de logística são fundamentais para o sucesso, para a liquidez, para a quantidade de inquilinos querendo aquele imóvel. Ou seja, localização é fundamental. Faz até um asterístico aí. Localização
é fundamental para fundos imobiliários de logística. Bom, quando eu expliquei aqui para vocês a diversificação dos imóveis, já dei um spoiler, né? Vacância e inadimplência. O que é a vacância, investidores? Quando o imóvel ele não está alugado, ou seja, ele está vago, é vacância. Isso significa vacância. Todos os fundos imobiliários vão indicar para vocês lá a vacância atual dos imóveis que ele possui dentro da carteira e também a parte de inadimplência. Eu vou mostrar isso para vocês na prática daqui a pouquinho. Então, esses dois indicadores são importantes para todos os fundos imobiliários de tijolos, ou seja, todos aqueles fundos que possuem o imóvel de fato. O próximo indicador é o inquilino, ou seja, qual é a empresa que está locando aquele imóvel. Será que é uma Amazon ou será que é uma Magalu? Será que é uma Amazon que está locando aquele imóvel de logística ou será, por exemplo, uma Lojas Americanas? Qual dos dois você confia mais? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Qual dos dois pode dar um calote aí nesse fundo imobiliário se estiver locando para a Amazon ou se estiver locando para as Lojas Americanas? Coloca aí, quero saber a opinião de vocês. Mas dando sequência aqui, investidores, o último são os indexadores desses contratos de aluguéis. Vale lembrar que os contratos de aluguéis sempre possuem um indexador para reajuste do valor do aluguel. E esse indexador ele pode ser o IPCA, que é a nossa taxa de inflação, o IGPM, que também é a taxa de inflação, mas específica aí para alguns setores do mercado. A gente pode ter contratos indexados também ao CDI, à taxa Selic, ou seja, é importante entender onde esses contratos estão sendo indexados, pois a gente vai se proteger contra uma alta da inflação, ou até mesmo contra uma queda da taxa Selic, uma baixa no CDI, ou seja, é importante na hora de construir a sua carteira, pois proteger o seu dinheiro contra uma alta da inflação ou até mesmo uma subida da Selic é muito importante. Bom, dito isso, investidores, anotem todos esses indicadores. Sempre que vocês forem analisar um fundo de logística, esses são os caras principais que vocês devem analisar. Então, bora lá ver esses caras aqui na prática lá no site Status Invest. E vai lembrar, daqui a pouquinho eu vou entrar no relatório gerencial desse fundo imobiliário aqui. Bom, diversificação dos imóveis. Aonde a gente encontra essa informação aqui dentro do site Status Invest? Ela tá bem aqui embaixo, investidores, ó, nessa abinha aqui de portfólio do fundo. Aqui a gente vai ter todos os imóveis que esse fundo tem dentro da sua carteira. E olha a quantidade aqui, investidores, são bastante imóveis. Logo aqui embaixo a gente também tem a distribuição desses imóveis por região. A maior parte deles aqui está em São Paulo, Minas Gerais e alguns no Rio de Janeiro. Ou seja, no quesito diversificação, esse fundo possui bastante imóveis. Ou seja, ele está muito bem diversificado. A gente não tem aqui o percentual do PL para cada um desses imóveis, mas a gente vai ver essa informação lá no relatório gerencial. Mas vamos passar aqui para a parte de vacância e também inadimplência. Dá uma olhada aqui nos primeiros imóveis. Vacância zero, ou seja, todos ocupados. Inadimplência zero, investidores. Todos os inquilinos pagando em dia. Olha aqui a segunda aba, vacância zero, vacância de apenas 15% aqui nesse imóvel de Betim, porém inadimplência zero. Vamos olhar o próximo? Olha aqui, vacância zero, aqui 23% de vacância, inadimplência zero, 7% de vacância. Excelentes números, não temos nenhum imóvel aqui 100% vazio. Vamos passar para a próxima aba. Olha aqui, Washington Luiz, 9%, 32% aqui em Itupeva, 16% aqui nesse outro imóvel também em Itupeva, e olha a inadimplência, tudo zerado, investidores, ou seja, é um excelente fundo imobiliário. Vamos passar para a próxima? Vacância zero, vacância de 30%, 4%, olha a inadimplência, toda zero, olha aqui, vacância zero, vacância de 26%, vacância zero. Temos apenas um imóvel aqui com inadimplência de 2,4% e 0,6% de vacância. E para fechar, vamos olhar o último aqui também, vacância zero, vacância de 9% e inadimplência, tudo zerado. Ou seja, investidores, HGLG é um dos melhores fundos imobiliários de logística aí do mercado. Bom, o próximo indicador, são os inquilinos. A gente não tem essa informação aqui detalhada no site Status Invest, mas a gente tem lá no relatório gerencial. Nós já vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas lembra que eu falei aqui, dos indexadores dos contratos de aluguel? Olha as informações aqui, grande parte dos contratos de aluguel aqui do HGLG vai proteger você, investidor, contra uma alta do IPCA, ou seja, a alta da inflação. A gente tem também aqui indexadores do IGPM,
que também é um índice de inflação, e um pequeno percentual em outros indexadores. E a gente consegue ter acesso detalhado a essas informações aqui no relatório gerencial do fundo. Eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem fazer o download desse relatório aqui no site Status Invest. A gente tem uma aba aqui, ó, de comunicados. E aqui, ó, a gente tem todos os relatórios gerenciais, fatos relevantes, informe de resultados, todas as informações do fundo. Ou vocês podem vir aqui no site Status Invest e fazer o download do relatório, ou você simplesmente entra lá no site de RI do HGLG e baixa essas informações. Eu já trouxe aqui para vocês, ó, o relatório gerencial do mês de outubro aqui do HGLG e dá uma olhada na quantidade de informações que tem aqui dentro, investidores. Valor de mercado da cota, patrimônio do fundo, número de cotistas, o rendimento da cota no último mês, a alavancagem do fundo, é importante vocês olharem isso também. Olha aqui, ó, vacância física e financeira, no geral 4%, muito baixa. Os dividend yields que a gente viu lá no site Status Invest. Aqui, ó, os comentários do gestor. Aqui ele detalha toda a estratégia do fundo. Eu recomendo muito que vocês analisem essas informações. Olha aqui, ó, um novo galpão comprado aí pelo HGLG, lá em Cariacica, Espírito Santo. Ou seja, o fundo continua crescendo. Essas informações você só tem acesso aqui dentro do relatório gerencial. Mas vamos lá, investidores. Eu não vou ler tudo isso aqui com vocês, porque senão essa aula vai demorar aí umas 4 horas. Então, vamos analisar exatamente as informações que a gente precisa para os indicadores que eu trouxe aqui para vocês na aula. Bom, aqui no relatório você vai ter uma aba aqui, investidores, que é a tabela com todos os imóveis que esse fundo tem dentro da sua carteira. E dá uma olhada nisso aqui, a quantidade de galpões logísticos que o HGLG tem aqui dentro da sua carteira. Vamos voltar lá no indicador de diversificação. Olha a quantidade de imóveis, ou seja, ele está muito bem diversificado. E nas principais localidades do Brasil. Olha isso aqui, São Paulo, Barueri, que é estratégico para a logística. Vinhedo, que também é do lado aí de São Paulo, estratégico para setor de logística. Itupeva, Cajamar, Embu, Betim, Minas Gerais, São Carlos. Olha as localidades excelentes. E lembra que eu falei, investidores, olha aqui, ó, localização é fundamental para um fundo de logística. Quanto melhor localizado for seu imóvel, menos vacância ele vai ter. Então, o fundo HGLG, em quesito aqui de diversificação, localização, tá excelente, nota 10. Lembra desse indicador aqui, ó, diversificação dos imóveis no PL? Olha essa informação aqui, investidores, percentual do PL para cada um desses imóveis. E olhando a lista aqui, ó, o maior imóvel que nós temos, ele representa apenas 9,8% do total do patrimônio desse fundo, ou seja, se ele tiver algum problema aqui de inadimplência, isso vai causar um impacto muito pequeno na distribuição de dividendos para nós cotistas. Ou seja, olhar essa diversificação é fundamental. E dá uma olhada, apenas 2 imóveis representam 9%. Todos os outros é uma fatia muito pequena. Ou seja, nota 10 para diversificação do PL aí para HGLG. Bom, qual que é o próximo indicador que a gente tem que analisar? Olha aqui, ó, vacância. Aqui dentro a gente também tem a vacância, o percentual de vacância para cada um desses imóveis, detalhado aqui nessa tabela. A gente já viu isso lá no site Status Invest, mas aqui a gente tem também essa informação bem detalhada. Portanto, investidores, aqui no relatório gerencial, recomendo muito que vocês acessem, deem uma lida. Algumas coisas vocês talvez não entendam logo de começo, mas continuem estudando os relatórios, porque aqui dentro tem todas as informações que a gente precisa saber sobre os fundos imobiliários, seja ele de logística, shoppings, fundos de papel, qualquer um deles, investidores. Lembra que eu falei também dos inquilinos? Olha eles aqui, investidores: Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Ambev, Leroy Merlin, ou seja, só inquilino bom, investidores. Lembra que eu falei dos indexadores também, ó? 84% dos contratos estão indexados ao IPCA e 15% ao IGPM. O HGLG vai te proteger contra uma alta da inflação. Olha aqui os números, ó, de vacância ao longo do tempo, desde o ano passado, 2023, vem caindo e atualmente estão aqui, ó, em apenas 4%. Lembra das localizações que eu falei para vocês? Olha aqui o percentual das localizações dentro do território nacional, ou seja, analisem esses dados. Sempre levem em consideração tudo isso antes de colocar um fundo dentro da sua carteira. E vai lembrar, a gente vai ter uma aula para montar uma carteira de fundos imobiliários também. E para a gente não se estender muito, investidores, eu vou fechar por aqui, senão essa aula vai levar aí umas
3 horas aqui de gravação para vocês e vai ficar bem chato. Portanto, esses são os principais indicadores que você aí deve analisar antes de escolher um fundo imobiliário de logística. E vale a pena olhar sempre o relatório gerencial. Não fique só no site Status Invest, Fund Explorer ou FIS.com. Lá a gente não tem todos os detalhes das informações e das estratégias dos gestores. Analisem sempre os relatórios gerenciais. Com isso, investidores, com esses indicadores, é praticamente 100% de certeza que você vai escolher um bom fundo imobiliário e vai filtrar aí os piores fundos e tirar eles aí da sua lista de fundos para colocar na carteira. E para a gente não se estender muito, deixa nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida. Se faltou algum indicador que é fundamental e eu esqueci de colocar aqui para vocês, coloquem aí nos comentários também, porque eu faço questão de na próxima aula já adicionar esse indicador aí para vocês também e detalhar ele e tirar todas as suas dúvidas. Bom, e essa aula ela vai ficar por aqui. Se gostaram, já deixa o like pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo aí para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações para você ficar sabendo quando eu postar a próxima aula desse treinamento de fundos imobiliários. Bom, para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.